Gênesis capítulo de número 19. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. Diz assim: ao anoitecer, vieram dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Insistiu ele muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, todos, tantos quanto moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-nos fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não os façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratais como bem vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens estenderam a mão e fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram-os de cegueira os que estavam à porta, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, fazei-os sair desse lugar. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, os que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas. Sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares nem em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti. Engrandeceste a tua misericórdia que me mostrastes, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. E eis aí uma cidade perto, repita para mim: perto, para a qual eu posso fugir. É pequena, permite que eu fuja para lá, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de
falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois não posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Essa história é uma das histórias bíblicas que nos ensinam algumas lições muito importantes. Abraão, quando ele sai em obediência ao chamado de Deus, projetando o que ele havia projetado para a vida de Abraão, a Bíblia diz que a princípio Abraão leva seu pai com ele e leva Ló, que era seu sobrinho. Se você ler Gênesis 13, a Bíblia vai nos dizer que Abraão se tornou muito rico nas suas peregrinações, tinha um grande rebanho, e você vai entender que na companhia de Abraão, Ló também prosperou, Ló também foi abençoado, Ló também adquiriu posses, bens, ao ponto que, devido à grandeza que Deus havia dado aos dois, houve um desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão nos dá uma lição de sabedoria. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós devemos viver em união. Só que deixa eu te falar uma coisa, tem uma proximidade, tem uma mistura, que ela fere, Paulo, a liberdade, a privacidade. Quando isso acontece, olha, esse negócio é facinho de dar problema. Você entendeu? Até a amizade tem limite, viu? Até a amizade tem limite. Nós precisamos entender que há aspectos da nossa vida que são privados, que a gente precisa aprender a impor os limites. Tem gente que é muito sistemática, tem gente, irmão, que é por si só. Tem gente que, para ele entrar na sua casa, ele diz, com licença. Agora tem gente que não é. Não, tem gente que não é. Você entendeu? Então, a liberdade, mas isso é complicado. E Abraão cresce, e Ló cresce, e a proximidade gerou problema. Tem gente que acha que para viver em comunhão, você não precisa ter privacidade, você não precisa ter limites. Não, precisa. E Abraão entendia isso. Abraão chamou Ló e falou assim, meu sobrinho, deixa eu dizer um negócio para você. Nós somos parentes, fica feio demais nós brigar, mas viver misturado do jeito que está dando problema. Então vamos fazer o seguinte, Deus tem nos abençoado, então vamos apartar, você está entendendo? Vamos impor limites no que é seu, no que é meu, vamos separar as coisas. Irmão, é seu, é meu, é do outro, a gente precisa entender isso. Ah, isso aqui é do meu amigo, é como se fosse meu. Não é como se fosse seu não, é do seu amigo, não é seu. Isso ainda dá problema. Ele tem mulher, ele tem filho. Ah, não é como se fosse seu não, é do outro lá, não é nada seu. A gente precisa aprender isso. Você está entendendo? Porque essas coisas dão problema, gera dificuldade. A Bíblia diz que quem vai na casa do vizinho direto, arruma problema, incomoda. Não é? Só vive na casa dos outros. Não, irmão, cuida lá da sua casa, arruma a casa, ajeita os trenzinhos seu lá, fica quietinho na sua casa, aprende a ter prazer em ficar quieto na sua casa, tira o pé da casa dos outros. Tem gente que só vive andando doido aí na casa. Não, pelo amor de Deus, você vai incomodar os outros. Não incomoda não, pastor, nós dizemos, cuidado, incomoda sim. Toma cuidado com essas coisas. Aí Abraão falou para o Ló, então, para a gente viver unido, vamos separar. Você sabia que às vezes a união a união ela só existe quando existem limites. Ser unido, meu irmão, não é ausência de limites.
A união é pelo contrário, ela é a demarcação dos limites da amizade, da comunhão, da paz e da convivência. Porque se eles não existirem, vai dar problema. Abraão sabia disso. Aí Abraão falou assim: olha, para a gente viver em paz, para a gente viver unido, nós somos parentes, vai ficar feio demais a gente brigar. Olha a sabedoria de Abraão. Parente brigar é feio demais. Briga já é feio. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente precisa, saber impor esses limites. Aí falou: para não dar problema, ô Ló, faz o seguinte, se você escolher ir para um lado, Abraão falou, olha o entendimento de Abraão, eu vou para o outro. E assim nós podemos continuar crescendo e viver em paz. Vai dar até saudade um do outro, né? Dá até saudade. Você já viu que tem gente que não deixou você sentir saudade dele? Você conhece alguém assim? Já enfim. Tem gente que não deixa você nem sentir saudade. Não, irmão, deixa o seu amigo sentir saudade de você, certo? Deixa de vez em quando ele ligar: uai, o que aconteceu? Você sumiu, não é verdade? Tem gente que não deixa nem isso acontecer. Olha, você sumiu, meu amigo, o que foi? Deu saudade, graças a Deus. Cuidado, irmão, você casou. Eu casei, mas eu só janto e almoço na casa da mamãe. Está errado. Você aprenda a almoçar e jantar na sua casa. São raríssimas as exceções que dá certo. A regra não é essa. Entenda isso. Casou, passou, não suporta ver meu filho com a roupa amarrotada. Quando era aqui em casa, a calça era só na quina. Quando era com você. Hoje ele casou, a mulher dele. Anda amarrotada, anda feliz. Aí tem gente que fica morrendo, suporto ver meu filho amarrotado. Ele está lá amarrotado e feliz, larga para lá. Você está com as suas cornicas doidas aí, sofrendo e pondo os outros para sofrer, para com isso. Não é verdade? E Abraão impôs esse limite. Deixa eu dizer uma coisa, só que isso se tornou, na verdade, uma grande oportunidade. E uma oportunidade na vida, não de Abraão, uma oportunidade na vida de Ló. Por quê? Porque Abraão disse: você pode escolher. Deu a ele o direito de escolha. Chegou na vida de Abraão a obiportus, que é a origem, essa é a origem do latim da palavra oportunidade, obiportus. Você sabe para que era usado esse termo, obiportus? Ele era um termo naval. Era usado para se referir ao vento bom que soprava o navio em direção ao porto seguro. Isso era o obiportus. Não era o vento contrário. O obiportus era o vento que levava o navio para a segurança. Era o vento desejado por todo navegador. E esse termo no latim obiportus deu origem à palavra oportunidade. A oportunidade é o vento que nos leva para a segurança. É o vento que nos leva para as grandes conquistas. E Ló tinha diante de si a grande oportunidade da sua vida. Só que o olho de Ló, o olhar de Ló, o cálculo de Ló, não foi um cálculo sábio. Ló olhou, ele tinha rebanho. Ló olhou para onde tinha melhores pastos verdes. Ló olhou para a campina de Sodoma e Gomorra. E Ló falou: olha, eu vou para essa região, ali eu vou ser próspero. E a Bíblia diz que Ló, a princípio, o texto me faz entender que Ló não foi para Sodoma e Gomorra, porque a Bíblia diz que ele foi armando a sua tenda. Primeiro ele ficou aqui, não, Deus me livre, não chega lá perto daquela cidade não, aquele povo é doido. E a Bíblia faz um comentário no último versículo do capítulo de número 13, se você ler, ou melhor, no versículo 13 de Gênesis 13, e os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.
Só que a Bíblia diz também, olha, que habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas campinas, né, de Sodoma, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele foi armando, ele foi mudando, ele foi chegando, ele foi se aproximando, ele foi para perto de um povo que, olha, pecava e pecava contra Deus. Um povo que nos seus pecados eles provocavam a santidade de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Existe pecado. Agora, existem atitudes pecaminosas que elas são uma afronta a Deus. A humanidade, ela vai se perdendo, até que ela resolve pecar, afrontando Deus. E todas as vezes que o homem, no seu pecado, ele começa a afrontar descaradamente Deus, escute aqui, Deus visita o homem com a sentença de morte. Todas as vezes vai haver destruição. Você lembra nos dias de Acabe? Deixa eu falar uma coisa para você. A devassidão, o pecado era tão grande nos dias de Acabe, você entendeu? Que olha só por que aconteceu. Nos dias de Acabe o povo esqueceu de Deus, servia Baal, servia Azera, certo? A pecaminosidade era tão grande, a dureza de coração era tão grande, matava profeta, perseguia profeta, era aquele caos. Até que levantou um homem no meio lá de Israel chamado Iel. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: eu vou reconstruir Jericó. Meu Deus, mas Deus falou que quem reconstruísse, quando ele lançasse a pedra fundamental, morria o filho primogênito. Quando ele colocasse a porta terminando a cidade, morria o caçula. Mas o cara falou assim: eu não estou nem aí para o que Deus falou, eu vou reconstruir Jericó. E num ato contra Deus, de afronta a Deus, reconstrói Jericó, mesmo que ele a reconstrua sobre o caixão do primogênito e sobre o caixão do caçula. Mas construiu. E Sodoma e Gomorra caminhava a passos largos nessa atitude de afrontar Deus, com todos os princípios de santidade, de honestidade, de moralidade que Deus defendia. E Ló, o crente, foi para perto de Sodoma. Foi chegando, por quê? Porque era bom, rendia, era agradável. Às vezes existem algumas situações que são agradáveis para a gente chegar perto de situações, de causas, para a gente chegar perto de bandeiras, para a gente chegar perto de aglomerações. Às vezes existem sim alguns fatores que são aprazíveis a gente. Às vezes é financeiro, às vezes é agradar a nossa carne, a nossa vaidade, o nosso ego. Às vezes é por causa de uma tendência pecaminosa da gente. Às vezes é por causa de uma amizade. Às vezes é por causa da influência. Às vezes não é verdade? É porque você está perto de gente grande. Às vezes é porque alguém que é grande, importante, te chamou, te colocou, certo? E a gente tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia conta uma história linda nos dias de Jeremias, quando tudo estava bagunçado também em Israel, uma tragédia. Havia os filhos de Recabe, e os filhos de Recabe tinham feito um voto com Deus, certo? Que eles habitariam em tendas, que eles não beberiam bebida forte, que eles seriam fiéis ao voto que eles tinham feito ao seu pai Jonadab. Aí um dia eles chegaram, eles eram nômades, onde eles passavam, certo? Eles passavam e acampavam em volta das cidades. E a Bíblia diz que eles eram ferreiros, artífices do ferro. Quando os descendentes de Jonadab chegavam, os recabitas chegavam numa região, o pessoal levava a enxada estragada, a foice estragada, o machado estragado, levava as ferramentas de trabalho para eles consertarem, ou para eles produzirem, ou para eles amolarem. Presta atenção no que era chamado e era o ministério desse povo, pastor Rony. Aquilo que produzia era o que eles faziam, era o que eles arrumavam, era o que eles consertavam. Esses eram os recabitas. Será que tem alguma semelhança com a igreja?
A igreja também é peregrina, a igreja não é daqui, a igreja é de passagem, ela passa, ela está passando aqui, mas onde ela passa consertando aquilo que produz, aquilo que pode dar vida, aquilo que pode dar sustento, ela traz, ela faz isso é a igreja. E aí naqueles dias, Jeremias estava dentro da cidade, aí Deus falou assim: pega os recabitas, tira eles da tenda, chama eles para o salão mais bonito, o salão de Ananias no templo, coloca a toalha mais bonita na mesa, as taças mais bonitas, prepara um banquete para esse povo que come sentado nos tocos, numa mesa bonita, pega vinho e enche as taças e põe eles para beber. Mas eles tinham feito um voto a Deus com Jonadab, seu pai, que já havia morrido, que eles não beberiam vinho. Jeremias fez do jeito que falou, colocou tudo diante deles, falou assim: olha, esse banquete é para honrar vocês, esse banquete é para mostrar o valor que vocês têm, esse banquete é porque isso e tal. Honrou, falou assim: bebam vinho. Eles se levantaram e disseram: não. Obrigado pela mesa bonita, obrigado pela toalha bonita, obrigado pela sala de jantar linda, obrigado pelas taças maravilhosas, mas nós fizemos um voto de fidelidade a Jonadab, o nosso pai, diante do Senhor, e nós vamos continuar honrando o voto que nós fizemos. Dispensamos as honrarias para permanecer fiel ao voto que nós fizemos, ao nosso compromisso. Quando eles disseram isso, Deus fala com Jeremias: está vendo, Jeremias, os filhos de Jonadab, os filhos de Recabe, são fiéis ao voto que eles fizeram e obedecem a palavra do seu pai Jonadab, mas o povo de Israel já esqueceu da minha palavra, já esqueceu dos votos que eles fizeram comigo, eles me abandonaram, eles me esqueceram. Às vezes são essas honrarias que estão nos levando para perto da Sodoma, da destruição e da Gomorra, que vai acabar com a nossa vida. E Ló lá fica. Só que teve um detalhe. Até que um dia, Deus não suportou Sodoma, Deus não suportou Gomorra, e Deus louvou destruir aquela cidade. Só que eu tenho um amigo, Abraão. Eu não vou destruir Sodoma sem primeiro falar com Abraão. Os anjos do Senhor vão a Abraão, e Deus diz: vou destruir Sodoma. E Abraão diz: o Senhor vai cometer injustiça de matar o justo junto com o ímpio? Se lá tiver 50 justos, salva a cidade. Deus diz: lá não tem. Abraão fala: e se lá tiver 45? Deus diz: lá não tem 45 pessoas justas para me preservar aquela cidade. E se lá tiver 40, não tem. Se lá tiver 30, não tem. Se lá tiver 20, Deus não tem. Se lá tiver 10, Deus não tem. E eles saem para destruir Sodoma. Chegam na cidade no final da tarde. Quem estava sentado na porta da cidade? Ló. Deixa eu te falar uma coisa. Crente conhece Deus. Ah, irmão, pode estar longe, mas a hora que ele vê, ele sabe que é Deus. Tem hora na nossa vida que a gente está vivendo a nossa vidinha, que você sabe, viu lá na frente, sabe: eu sei o que é isso, é Deus. Eu sei o que eu fiz, eu sei para onde eu fui, eu sei onde eu estou andando, eu sei como eu estou pensando, eu sei como eu estou agindo, eu sei o que está acontecendo, eu sei que é Deus que está chegando. A gente sabe, mas você não sabe. Você pode estar na Sodoma da vida, mas quando vem Deus, você sabe o que está acontecendo. Ló se levanta, chama eles para a casa deles, diz: não, nós vamos ficar na praça. Ele insiste com eles, leve eles para casa. E a Bíblia diz que antes deles se deitarem, os homens da cidade cercam a casa, tanto homens novos quanto homens velhos, e fala para Ló: esses homens que entraram no início da noite na sua casa, traz eles para fora, porque nós vamos abusar sexualmente deles. Nós vamos abusar sexualmente deles. Deixa eu te falar uma coisa para você.
Todas as vezes que nós nos aproximamos daquilo que não é de Deus, daquilo que é profano, todas as vezes que eu me aproximo daquilo que afronta Deus, todas as vezes que eu me aproximo daquilo que deixa eu dizer uma coisa para você, todas as vezes que eu faço isso, eu acabo expondo a minha vida e acabo expondo a vida das pessoas que estão à minha volta. Foge de quem afronta Deus. Tem gente que está despertando a ira de Deus, tem gente que começa a afrontar Deus, tem gente que começa a brincar com... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, olha, cuidado, não brinque com o que é santo, não brinque com o que é sagrado. Não estou falando isso para amedrontar ninguém, certo? Porque não adianta mesmo ter medo, a gente precisa ter temor. As pessoas acham que tem essa relação, é medo de Deus, não adianta ter medo de Deus, eu preciso temer a Deus, reconhecer quem Ele é e respeitá-lo. Sabia que essa foi a grande virtude do filho pródigo? Você sabe que em toda a tragédia, a miséria do filho pródigo, teve uma virtude nela. Sabe qual foi? Pegar tudo que ele tinha e gastar longe do pai. Não, vou fazer a bagaceira, mas eu vou fazer ela longe dos olhos do meu pai. Não vou fazer nas vistas, não. Tem gente que não está nem aí. Tem gente que não, tudo bem, mas cuidado com o final disso, que isso não dá certo. Entenda, enxergue essas coisas, procure valorizar o que é certo, o que é correto, tá certo? Às vezes eu não sou e não estou, tudo bem, mas respeite quem é, valorize a fé de quem é. A gente precisa ter esse cuidado, certo? Ter esse brilho. Ele pode ter pedido, ter feito tudo, mas na frente do meu pai, ele não vai ver eu fazendo essas algazarras, não. Ele pode até ter notícia, mas vai ser lá longe, na frente dele, não. Esses homens, a sociedade de Sodoma e Gomorra não estava nem aí para nada. Ela queria se entregar aos seus prazeres, ela queria se entregar à sua corrupção, ela queria se entregar à prática da homossexualidade, descarada e abertamente, certo? Como nós estamos vivendo um embate que nós temos hoje na sociedade, hoje a pressão que está acontecendo hoje, tá certo? Irmão, o cara pode ser na vida o que ele quiser. Agora, nós também queremos o direito de pregar o que a gente crê. O cara que tem um relacionamento homossexual, ele não é um criminoso, certo? Não. Só que também a Bíblia reprova. Como ela reprova o cara que trai a mulher, adultério é pecado. Como ela reprova viver junto sem ser casado. Não existe essa história de amigado com fé, casado é. Não existe isso. Casamento é no papel, no cartório lá. Se alguém até me perguntou numa rede social, pastor, o que o senhor acha de casamento por contrato? Eu falei assim, olha o seu estado civil lá, faz o contrato, vai lá no estado civil para ver o que você é. Eu fiz um contrato, tá certo, vai lá no estado civil, se você nunca casou, você é solteiro. Você não é casado. Ah, eu estou divorciado. Está divorciado? Tá, então faz um contrato e se une com alguém. Vai lá no seu estado civil e me fala o que você é. Divorciado. Não é casado. Pronto, resolveu o problema. A pessoa, eu nunca pensei assim. Eu falei, pois é, às vezes a gente não pensa, né? E Ló vai para o meio disso. A exposição da família. Quando os homens tentaram invadir a casa de Ló para abusar dos anjos do Senhor, Ló sai, fecha a porta e diz, não faz isso não, vou dar minhas filhas para vocês. Olha o papel de pai. Olha a vergonha. Olha que tragédia. Abusa das minhas avós, da minha filha, vocês fazem com ela o que quiser, mas não toca nesses homens que aqui estão. Sabe qual a pior hipocrisia que às vezes a gente exige da nossa vida? E uma das grandes tragédias da nossa vida é no meio do pecado nós queremos defender a santidade de Deus. É no meio do pecado eu vou defender a santidade. Eu moro em Sodoma e Gomorra, no meio do pecado, mas eu vou defender a santidade dos anjos do Senhor. Abusem como vocês quiserem das minhas filhas. Ah, que hipocrisia louca é essa? E às vezes nós estamos, não é verdade? Estamos lá aprofundados no meio do pecado e estamos querendo defender a santidade de Deus.
Que jeito? Eles olharam para Ló e disseram: você é forasteiro, nem daqui você é. Nós vamos fazer com você muito pior do que nós vamos fazer com esses homens. Se eles queriam estuprar e violentar, imagina o que ia fazer com Ló. Mas quando eles tentaram pegar Ló, a Bíblia diz que os anjos do Senhor feriram aqueles homens de cegueira. Trouxeram Ló para dentro de casa, fecharam a porta, e eles se cansaram tentando encontrar a porta da casa de Ló. E eles falaram: sai, Ló, sai. Deixa eu te falar uma coisa. Ló não tinha força para sair. Chama seus parentes, tudo. Ele foi lá e chamou os genros. Os genros acharam que estavam brincando com ele. O senhor está brincando, vai cair fogo do céu e destruir nossa cidade. Eles não tiveram força para sair. E a Bíblia diz que ao amanhecer, os anjos do Senhor pegaram Ló pelo braço e disse: sai, sai, porque se você não sair, nós não temos condição de fazer. Sai. Ló estava preso a Sodoma, Ló estava preso àquela região, Ló estava preso àquela Campina Verde, Ló estava preso àquele sistema, Ló não estava conseguindo ter força para sair, mesmo sabendo que iria acontecer. E aí, olha, qual é o pedido de Ló para Deus? Você reparou qual foi o pedido de Ló para os anjos do Senhor? Meu irmão, vamos falar uma coisa. Ele disse: vai, escapa por tua vida, foge. Vamos para o senso natural, comum, racional. Se isso acontecesse conosco, sabe o que a gente tinha que fazer? Fugir para longe. Se isso acontecesse com a gente tinha que tentar correr, não é, pastor Genor? Para o mais longe possível. Ló fala assim: não, deixa eu falar uma coisa. Tem uma cidade aqui perto. Meu irmão, Deus fala com você para te livrar, para te salvar. Abandona esse pecado, abandona essa vida torta, abandona essa coisa errada. E aí você está pedindo para Deus: não, deixa eu ficar aqui pertinho, certo? Deixa eu ficar aqui onde eu fico olhando, onde eu fico tentando ver, certo? Onde eu estou vigiando, vigiar a coisa errada, vigiar o que não vai dar futuro, vigiar o que não é de Deus, pelo amor de Deus. Ló tinha que ter falado: Senhor, me mostra a cidade mais longe daqui para me correr para lá. Mas ele disse: não, tem um aqui perto, tem Zoar aqui perto, deixa eu ficar aqui. Tem gente que quer ficar perto do pecado. Tem gente que quer ficar perto do que está destruindo a vida dele. Tem gente que quer ficar perto do que está matando ele espiritualmente. Tem gente que Deus está pegando por braço e tirando: vai embora, senão você vai morrer. E ele está dizendo: deixa eu ficar aqui perto. Deixa eu ficar aqui perto. Deixa eu ficar aqui próximo. Tem uma cidade aqui, ela é pequenininha, deixa eu morar nela. É pequenininha, mas vai destruir sua vida. É pequenininho, mas vai matar a sua vida espiritual. É pequenininho, mas é nesse olhar, é nessa conversinha sem nenhuma malícia, que amanhã você vai estar aprofundado na miséria e na destruição do adultério, que o adultério produz, destruindo a sua casa, destruindo a sua família, destruindo o ministério, destruindo o que Deus te deu. É nessa conversinha que você está querendo ficar perto. Deus está te pegando pelo braço nessa noite, dizendo: vai embora, sai, escapa por tua vida, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, enxergue livramento de Deus para a sua vida. Uma amizade, uma coisinha, e Deus está falando: vai, você está lá demorando. Deus passou a noite toda: vai, Ló, vai, está amanhecendo, Ló, vai. Pega por braço e diz: sai. Até que ele sai. Pede para ficar perto. Se você lê o capítulo de número 13, olha só, e diz assim: levantou Ló os olhos. Escute isso aqui, capítulo 13, verso 10, quem quiser acompanhar. E viu toda a campina do Jordão, que era boa, bem regada. Isso antes de Deus haver destruído Sodoma e Gomorra. Como os jardins do Senhor, como a terra do Egito,
Como quem vai para? Como quem vai para? Que jeito que era o caminho de ir para Zoar? Hein? Ele diz que Ló olhou para lá e viu uma campina verde e muito bem regada, pastos bons, que era igual o quê? Era igual o jardim do Senhor, igual a terra do Egito. Ele estava se referindo aqui à terra de Gósen, que quando José levou a sua família, como eles eram pastores de ovelha, eles ficaram na terra de Gósen, que é uma região de região baixa, muito úmida, que fica ali próximo da foz do rio Nilo, no mar Mediterrâneo. Pastos bons. Quando Abraão falou para Ló, vai para onde você quiser, ele olhou para aqueles campos verdes, para o lado de Sodoma e Gomorra, e falou, lá tem campina, lá tem pasto verde, como o jardim do Senhor, como a terra de Gósen no Egito, igual o caminho de quem vai para Zoar. Para onde Ló pediu para ir? Para onde? Zoar. Ló, sabe o que passou na mente de Ló? Falou assim, meu Deus, e a minha prosperidade, e o meu rebanho, e tudo que eu tenho, tanto de paz que eu preciso. Zoar está aqui perto, eu conheço o caminho, conheço as terras, eu vou pedir a Deus para deixar eu aqui em Zoar. Deus tinha mandado ele ir para as montanhas. Ele falou assim, olha o que ele fala, eu não consigo sobreviver nas montanhas. Para onde Ló vai? Ele vai para Zoar. Deus manda fogo, destrói Sodoma, destrói Gomorra. Ló perde a sua mulher nessa jornada. Só que deixa eu te falar uma coisa, Ló não fica em Zoar. Sabe por quê? Quando chegou em Zoar, ele teve medo. Não adianta querer ficar perto do que vai destruir sua vida. Não adianta querer ficar perto do que já levou sua família. Não adianta ficar perto das coisas que estão levando Deus da sua vida, levando a sua santidade, levando a sua integridade, a sua fé. Não, mais cedo ou mais, essas coisas lá no fundo elas geram medo, elas geram insegurança, elas geram tristeza, elas geram dissabor. A vida de Ló, até ele escolher ir para Sodoma e Gomorra, olha, era uma vida de prosperidade. A Bíblia narra a vida dele sendo abençoado, crescendo junto com Abraão. Lá ele já envolveu numa guerra, foi levado cativo, ia ser escravo. Abraão correu lá com os 318 homens, resgata ele, salva a vida dele. Ele não sai de Sodoma, continua lá. Quando Deus manda destruição, ele diz, deixa eu ficar aqui perto, numa terra que tem paz, onde eu conheço. No caminho disso, perde a mulher. Chega lá, é consumido pelo medo e a insegurança. Sabe aonde eu tenho certeza, onde eu tenho segurança, onde a minha fé vibra de uma forma extraordinária? É na presença do Senhor. É lá que eu sou grande, é lá que eu sou forte, é lá que eu prospero, é lá que eu vou vencer. Na presença do Senhor eu sou um gigante, você é um gigante. Na presença do Senhor a igreja é vitoriosa e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Mas é na presença do Senhor. Perto do pecado é insegurança, é medo, percas. Ló trocou a prosperidade pela perca. Ló trocou a bênção de Deus por Sodoma e Gomorra. Aí sabe o que Ló faz? Ló vai habitar numa caverna, numa montanha. Sabe como é que encerra a narrativa da história de Ló? Encerra com as duas filhas dele dando bebida alcoólica para ele, embriagando o pai. Para a mais velha, dormir uma noite com o pai para ficar grávida do pai. Na outra noite, embriagando Ló de novo, para que a mais nova dormisse com ele e ficasse grávida do pai. A mais velha teve um filho que se chamou Moabe, que foi o pai dos moabitas, virou uma nação. A segunda
teve um filho que se chamou Benami, que foi pai dos amonitas, um outro povo. E a Bíblia sim encerra a história de Ló. Sabe que crente tem que ter medo do pecado? O crente, quando ele tem medo do pecado, ele escapa, foge. Quando você vê um crente, não, eu posso ficar ali, eu não faço isso não. Mentira, irmão, vai fazer. Não, eu posso ficar no meio dessas cachaceiras, andar com eles do jeito que eu quiser. Não bebo cachaça. Ah, irmão, vai. Não, eu tenho a opção de estar, mas eu escolho estar aqui. Não vai acontecer. Vai. Entra. Não, eu posso dar carona para essas mulheres aí, não tem perigo nenhum. Sou crente, sou homem. Vai. Homem casado não tem amiga não, irmão. Quem tem amiga é solteiro. Você casou? Você tem uma amiga, a sua mulher. Tá? Tadinha da minha amiga de trabalho, pastor, vai de a pé, deixa ela calejar o pé, salva o seu casamento. Pronto, acabou. Deixa seu amigo gastar o solar da botina, salva o seu casamento. Pronto, acabou. Não é, Oneida? Aí, ó. É assim. Fuja. Escapa por tua vida. Essa é a triste história de Ló. Ló se tornou um ícone, um símbolo de uma pessoa que foi abençoada. E a Bíblia diz que Deus não permitiu Ló morrer, não foi por causa dela não. Foi por causa de quem? Por causa de quem? Então fique esperto, irmão. Você está escapando aí, você acha que é por sua causa, é por causa do seu pai. Você está escapando aí, você acha que é por quê? É por causa da sua mãe. Você está escapando é por quê? Porque tem um monte de gente vindo pedindo oração, clamando a Deus. Ora igreja, ora pastor, ora irmãos do centro de oração pelo fulano, pelo ciclano. Você está escapando é por isso, rapaz. Larga de bobeira e vai, aproveita a oportunidade. Se fosse por você mesmo, você estaria sendo morto junto com todo mundo. Mas por causa de alguém que Deus ainda usa para abençoar a sua vida, aproveita e sai. Vamos matar Ló, não é sobrinho de Abraão. Não tem jeito, é sobrinho do amigo de Deus. Vamos matar? Não. Vamos não. Né? Parente de um amigo de Deus. Não vamos matar Ló não, pega para o braço e tira, porque antes da gente vir para cá, Abraão orou, intercedeu por 50, intercedeu por 45, intercedeu por 40, por 30, por 20, por 10. A gente precisa ser inteligente, irmão. Tem hora que Deus está livrando a gente, não é por causa da gente não, pela gente a gente ia para o saco. Está livrando a gente porque tem gente que está chorando pela gente. Então, irmão, aproveita, senão a hora a cota vence. Ló se torna esse símbolo de pessoa, essa representação. Se a gente não tomar cuidado, nós nos tornamos ela também, Remalias. Esse exemplo de pessoa que estava num local abençoado, andando com alguém abençoado, certo? Que teve a oportunidade. Ló podia falar, eu vou, tudo bem, mas eu vou ficar no limite que nós pode conviver, Abraão, sem a gente brigar e você continuar me influenciando. Viu? Lembra no início que eu falei que ficar perto demais dá problema? Pois é, só que tem gente que você não pode ficar longe dele também não, porque a influência dele é boa para a sua vida. Você precisa saber o limite entre incomodar e ser abençoado. É ali o lugar em que você tem que ficar.